nós é motivo de grande alegria e de um alto privilégio estarmos, desta feita, cooperando, com os irmãos, trazendo uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. Queremos desde já agradecer a oportunidade que nos foi concedida através do nosso pastor, pela confiança a qual ele deposita para que nós possamos trazer algo, De mim mesmo não tenho nada, não posso, não sei, nem chego a lugar algum, se o Senhor não nos ajudar, Mas eu costumo sempre dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não é pelas estatísticas humanas, não é pelo sangue de animais, não é por sacrifício humano, mas é pelo sangue do Cordeiro. Queridos, nessa noite, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Nós vamos trabalhar alguns capítulos deste livro. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, Vamos estar falando sobre os atos de Deus, os inúmeros atos, infinitos atos de Deus. Mas nessa noite eu gostaria, em rápidas palavras, trazer 7 atos de Deus, dos inúmeros, dos infinitos atos que o nosso Deus, Ele tem, no seu celeiro para os seus filhos. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 2 e o verso de número 12. Para começarmos a trabalhar esses atos de Deus. Vamos falar sobre as dádivas de Deus, vamos falar sobre as revelações de Deus, vamos falar sobre o crescimento dado por Deus, vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre o dom de Deus e vamos falar sobre o chamado de Deus. 7 atos de Deus, todos eles baseados no livro de 1 Coríntios. Primeiro capítulo, vamos ler o capítulo 2 e o verso 12 de 1 Coríntios 2:12, que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos mais uma vez entrar na Tua presença, render graças ao Senhor pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos tem de estarmos aqui na Tua casa, de adorar, de louvar, de engrandecer o Teu nome. Queremos desde já te apresentar a todos que estão acompanhando essa live, Deus, através da internet, através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra que será proferida e ministrada a partir de agora, possa alcançar os lares, as vidas, os corações e as almas, Pai. Nos ajude e nos habilite a estar falando um pouco da Tua palavra. Venha revelando os mistérios contidos em cada texto e cada versículo do livro de Coríntios, ao qual estaremos trabalhando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 12, vamos falar sobre as dádivas de Deus. 7 dádivas que eu separei aqui, das infinitas, vamos trabalhar 7, e a primeira delas chama-se as dádivas de Deus, e está baseado lá em 1 Coríntios 2, 12, a qual acabamos de ler, que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele está exortando aos irmãos que nós temos recebido, nós não temos recebido um espírito do sistema mundano, nós recebemos o Espírito de Deus, que é um Espírito que foi um dom gratuito, que foi uma escolha divina, que foi um chamado ao qual a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe fomos escolhidos para um propósito diante de Deus. E quando Coríntios 2:12 diz que há uma das dádivas de Deus,
foi que ele nos proporcionou a receber esse espírito, não espírito do mundo, não espírito da incredulidade, não espírito da desobediência, não ao espírito da discórdia, ou muitas vezes, e por que não falar, o espírito, né, das contendas, dos desafios que o mundo oferece. A Bíblia diz que nós recebemos gratuitamente o Espírito de Deus, o qual nos habilita a estarmos diante dEle, nos habilita a estarmos confessando os nossos pecados a Ele, nos habilita a estarmos pedindo o auxílio da parte dEle, nos habilita a estarmos na presença dEle e no centro da vontade de Deus. Essa é a primeira dádiva dos atos, aliás, os primeiros atos de Deus, chamado as dádivas, que está baseado lá em Coríntios 2:12. O segundo ato de Deus, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está lá também no mesmo livro, Coríntios capítulo 2, e o versículo de número 10, que antecede o 12. Coríntios capítulo 2, e o versículo de número 10, vai falar sobre as revelações de Deus. Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, 10, vai falar sobre as revelações de Deus. Diz assim o texto: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, Paulo está passando para os irmãos de Coríntios e para nós também, irmãos, que Deus foi aquele que nos revelou, porque o Espírito, ele prescruta todas as coisas. A primeira dádiva, o primeiro ato de Deus que trabalhamos foi a dádiva. Deus não nos deu o Espírito do mundo, Deus nos deu o Espírito que nos habilita a estarmos no centro da vontade dEle. E depois de Deus ter nos dado essa dádiva, Deus agora nos concede revelações, né? Ao qual acabamos de ler em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, verso 10, que diz que Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Em outras palavras, Paulo diz aqui, irmão, que todas as revelações, que toda a nossa direção, que toda a direção da vida de um cristão, da vida daqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, todos eles, ele passa a ter o privilégio de ser orientado através das revelações de Deus. E que revelações são essas? Deus tem em sua multiforme maneiras de revelar, tem a revelação através da palavra, tem a revelação através de um sonho, tem revelações através de visões. Deus tem uma enorme gama de revelações de se mostrar para os seus filhos. Então, o segundo ato que estamos trabalhando aqui é as revelações que vêm da parte de Deus. Deixa eu dar um exemplo muito claro quando falamos em revelação. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Isaías, capítulo de número 6, a história que nos comove muito, que nos alimenta demais, que Isaías começa a ter uma revelação de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Isaías você vai observar Isaías ali, corrigindo o povo, cobrando compromisso do povo, cobrando responsabilidade do povo, cobrando santidade do povo. Mas quando chega no capítulo 6 do livro de Isaías, Isaías agora passa a ter uma revelação de Deus. O texto começa dizendo, no capítulo 6, que diz que, eis que eu vi sentado no alto e sublime trono. Os irmãos conhecem essa história, capítulo 6 de Isaías. Quando Deus começa a mostrar ao profeta o céu pelo lado de dentro. Isaías agora está alcançando, através de uma revelação dada por Deus, o que tem dentro, por trás das cortinas azuis, que os nossos olhos naturais e humanos conseguem enxergar. Ali Isaías começa a ter uma revelação dos céus pelo lado de dentro. E ele começa, eu acho interessante, irmãos, é que todos os homens de Deus, todos os profetas que escreveram, deixaram o seu legado na Bíblia, todos eles fizeram questão de ter alguém, de usar alguém como memorial, de usar alguém como testemunha daquilo que ele presenciou
através da revelação de Deus. E Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, sentado no alto e sublime trono. Então a gente vai ver que todas as revelações de Deus, ele sempre deixa algo para que servisse de bússola, orientação, direção. Então muitos que não acreditam na palavra de Deus, podem até dizer assim: talvez isso foi um momento de alucinação do profeta Isaías, talvez isso foi um momento de transe do profeta Isaías. Mas quando você começa a pesquisar o que aconteceu no ano que o rei Uzias morreu, não tem como os anais da história não revelar para você que Isaías teve sim essa experiência. Então um dos atos de Deus, além das dádivas de Deus, é a revelação que ele nos concede, através da humildade, através da obediência, através de estarmos no centro da vontade do Senhor. O terceiro ato de Deus que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, está lá em 1 Coríntios também, capítulo 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7, que vai falar sobre o crescimento que é dado por Deus. O primeiro ato de Deus foi as dádivas, o segundo ato foi as revelações, e agora o terceiro ato será o crescimento dado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Muito conhecido: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, irmão, quando entendemos isso, nós não corremos o risco de estarmos dando murro em ponta de faca e de estarmos batendo com a nossa cabeça na parede, né? Porque as pessoas acham que muitas vezes são donas, né, dos dons, dos talentos, e na verdade nós não somos donos de nada, irmão. Nós não temos nenhum controle do nosso fôlego de vida, né? Então, Paulo aqui deixou bem claro, havia aqui uma dissensão, porque uns diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: ah não, eu sou de Paulo. E aí Paulo foi tão assim, tão estrategista, que ele diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, Deus sempre irá se utilizar de um instrumento para que o milagre dele aconteça em um cenário. Deixa eu te explicar. Deus sempre, irmão, vai precisar das ferramentas que ele te entregou na tua mão para que ele possa operar o sobrenatural. O sobrenatural só acontece quando nós provocamos. Sabia disso, irmão? Há muitas pessoas que acham, Joseleno, que as bênçãos, os milagres caem do céu. Não. Ele desce. É diferente, as pessoas confundem cair com descer. Cair é quando acontece algo que você não espera. Caiu, eu posso estar aqui e de repente esse microfone caiu. Mas quando algo desce, você sabe que está descendo e você espera ele chegar até você. Então, irmão, o crescimento de Deus, o crescimento da obra, o crescimento na nossa vida, quem dá é Deus. Agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Do que? Ler a palavra, estarmos diante de Deus, orando, cavando um poço, buscando. Irmão, tem muitas pessoas que estão aí achando esse momento de quarentena, não tem como não falar disso, né? Esse momento de quarentena, tem pessoas aí que está se sentindo, num desespero total, porque não está conseguindo ficar isolado dentro da sua casa, não está conseguindo ficar isolado dentro, no recinto dos seus, no ambiente que ele tem a oportunidade de proporcionar aquele ambiente. Então o povo está muito acostumado, irmão, em deslumbrar, em viver em um cenário que os outros proporcionem algo para que ele possa usufruir. Mas Deus está nos dando a oportunidade de a gente preparar o nosso próprio cenário para que nós possamos usufruir do que Ele quer nos revelar nesses dias. A Bíblia diz, irmão, que quem não tem o conhecimento da Bíblia, quando eu falo conhecimento, não estou falando de sabedoria. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra.
Quando eu falo em conhecimento, é quando você tem a noção de que existe um Deus que está acima de todos os obstáculos e de todos os problemas que o mundo possa proporcionar. Quando você tem esse conhecimento, você não é atingido pelo sistema que o mundo está trabalhando. O mundo está um terror, o mundo está só a graça do Senhor. Eu estou tendo o privilégio de trabalhar em uma área que a gente acompanha todos os dias os modos operantes do comportamento humano daqueles que não têm Cristo em sua vida. É desespero mesmo, meu amado irmão, é desespero. Mas nós, como Paulo falou aqui, que não nos foi dado o espírito de covardia, mas o espírito de Deus. Nós estamos, irmão, tendo o privilégio de sermos guardados no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você possa estar, a sombra do Onipotente está sobre a sua vida. Agora, isso não nos impede de fazermos a nossa parte de cidadão, de obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus, que têm orientado como a gente possa se comportar diante dessa pandemia. Mas eu acredito, irmão, que todo esse processo serviu, né, de um grande aprendizado para muitas pessoas, que as pessoas achavam que eram alguma coisa, as pessoas achavam que o dinheiro é alguma coisa. Os irmãos com certeza já podem acompanhar o relatório, o testemunho da filha do dono do Santander, do Grupo Santander, o espanhol, dando uma rede de banco, bilionário, e a filha dele disse: meu pai tão rico, com tanto dinheiro, e morreu porque estava faltando algo que era de graça, o ar. Sabe, irmão, o dinheiro serve para sobrevivência, serve para a gente chegar em alguns patamares, mas não traz vida, como diz a palavra. A palavra, ela é viva, e quando nós começamos a nos alimentar da palavra, ela gera vida dentro da nossa vida. Então, tudo, irmão, gira em torno da palavra. O homem pode fazer 1000 invenções, pode fazer 1000 planos, mas se não tiver focado à luz da Bíblia, nada vai dar resultado. Não vai resultar em nada, porque a Bíblia é a nossa bússola, é a bússola da humanidade. Mas vamos já, para ganharmos tempo. Vamos agora ver a questão do quarto ato de Deus, que é a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 36, vai nos dizer com relação à palavra, mais um ato de Deus. Falamos sobre as dádivas, falamos sobre a revelação, falamos sobre o crescimento, e agora vamos falar sobre a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Uma pergunta que Paulo faz aos coríntios. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Paulo quis dizer, a palavra de Deus foi algum dos homens, alguns que estão aqui no cenário, algum de nós, algum de vocês, que teve assim, essa sabedoria, essa ilustração, essa inspiração, para que pudéssemos ouvir a palavra, ou ela veio exclusivamente para nós, para vós outros, né? Então Paulo aqui, irmão, sempre tinha a noção de que toda palavra que Deus colocava no seu espírito, na sua alma e na sua mente, ele fazia questão de dizer que não era dom dele, não era, a palavra não era dele, tudo que ele falava não vinha dele, toda a sabedoria que ele tinha não vinha dele. Paulo lá atrás, antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, ele era um judeu que era o top de linha, criado aos pés de Gamaliel, era o filósofo das províncias, era Paulo, era Saulo. Mas quando ele passa a ter encontro com Deus, ele percebe que toda a sabedoria secular que ele adquiriu não passava de meras especulações, né? Não vou relatar a palavra que Paulo fala aqui, mas Paulo refugou toda a sabedoria que ele aprendeu nos pés de Gamaliel.
E ele diz aqui, olha, irmão, toda palavra de Deus que se origina no meio de vocês, veio ela exclusivamente para vós outros, né? Ou seja, vocês são merecedores disso? Vocês acham que eu sou merecedor de toda a sabedoria que Deus colocou na minha vida? Não, irmão, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal. E Paulo sabia, irmão, Paulo tinha uma compreensão tão profunda de quem ele era depois que caiu do cavalo, que ele não fazia questão nenhuma de ser reconhecido pelas obras que ele fazia, através da palavra de Deus. Porque Paulo lá atrás, ele, através do seu topete, da sua soberba, do seu patamar, ele perseguiu, ele matou, ele trucidou, ele pintou e bordou. Mas quando Deus fez com que ele caísse do cavalo, perdesse a visão, e ali mandou que o outro profeta fosse lá e orasse por ele, e as escamas caíssem dos olhos dele, ele começa a entender que toda a dedicação que ele teve, tudo que ele se dedicou a vida inteira lá atrás, não serviu de nada. Aí também você esteja dizendo aí na sua casa, o Senhor está dizendo, irmão, que não devemos estudar, não devemos pesquisar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando um homem estuda, pesquisa, chega a patamares, quando ele esquece que ele só chegou onde chegou, porque foi Deus que permitiu, ele corre o risco de lá na frente se decepcionar. Mas quando o humilde, Joseleno, ele reconhece que onde ele chega é Deus que coloca, meu amigo, aí as coisas acontecem. Eu costumo dizer que o soberbo, ele anda muito, mas o humilde vai mais longe. Viu, nosso baixista Rafael? O soberbo anda muito, mas o humilde vai mais longe. Soberbo anda. Quando ele encontrar outro mais soberbo do que ele, aí o cenário fica pequeno para os dois. É aquele ditado popular, 2 bicudos não tem como se beijar. Mas o humilde é diferente. O humilde está ali caminhando, aí o soberbo está lá na porta. Você não vai passar aqui não. É só até aí. O humilde simplesmente sabe que tem capacidade de passar pelo soberbo, mas tranquilo, esquente não, vamos embora. Volta, se senta, e no tempo de Deus, Deus abre as portas, endireita os caminhos tortuosos, e ele passa. Sabe, irmão? Vamos lá, vamos correr. O sexto ato de Deus, o dom dado por Deus. 1 Coríntios capítulo 7, e o versículo de número 7. 1 Coríntios 7, 7, vai falar sobre o dom que é dado por Deus. O sexto ato de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 7 diz assim: quero que por todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Em outras palavras, Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto, e para você que está em casa, e para nós que estamos aqui, quero que todos sejam tais como também eu sou. Palavras de Paulo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Dons de Deus, irmãos, as pessoas confundem muito dom com ferramentas. Ferramentas são momentos estratégicos que Deus autoriza você usá-las. Dom, você já nasce com ele. Quer um exemplo disso? Tem pessoas que, aqui só tem músico, aqui, vocês que estão em casa, por trás das suas câmeras, está aqui o grupo de louvor. Então, só tem músicos que entendem dessa área, né? Então, assim, tem pessoas que nascem com dom, chamam-se autodidata, não é isso? Já nasce, você bota um instrumento na mão dele, ele vai embora. Um violão, um teclado, sem ter aula, sem ter orientação, isso chama-se dom. Tem pessoas que você coloca ele em certos locais, para que ele possa dar uma palestra, para que ele possa, enfim, fazer um comentário, ele desenrola, porque aquilo para ele é natural, é dom. Já tem outras pessoas que têm dificuldade com o público, têm dificuldade de lidar com pessoas. Então, irmão, dom de Deus é algo que você já nasce com ele. E cabe a mim, a você, e você que está em casa, zelar, cuidar, né, lapidar o dom que Deus te deu. Vamos para o último ato de Deus, e assim estaremos encerrando. O chamado de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Chamado de Deus. Lá, Paulo deixou escrito, 1 Coríntios 1:9, que, perdão, irmãos, perdão, li o texto errado, eu me baseei em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que fala sobre o chamado de Deus. Diz assim: fiel é Deus, 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, no nosso Senhor. Então, quando Paulo aqui fala em 1 Coríntios 1:9 sobre o chamado de Deus, ele quer nos dizer que Deus foi fiel, pelo qual teve a infinita misericórdia e graça de nos escolher para sermos seus filhos e para estarmos no centro dos projetos dele, no centro da vontade dele, nos propósitos de Deus. Então, irmãos, coisa boa é a gente estarmos vivendo, lutando, labutando, trabalhando, estudando, congregando, adorando, louvando, orando, tudo para a glória do nome de Deus. Então, que vocês não possam deixar que ninguém roube isso de vocês, irmão. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos uma bênção na mão de Deus. Você que está em casa, é uma bênção na mão de Deus. Talvez você esteja vivendo em um momento tão difícil, tão constrangedor, tão assim complicado, que nem você acredita que você é uma bênção na mão dele. Mas deixa eu te dizer, você e Satanás sabe que você e ele não quer que você tome posse do que você é em Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas acham que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Quando você está fraco, a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguém está te condenando, quando alguém está te julgando, você pode ir à Bíblia e: Senhor, o que é que o Senhor diz com relação ao que os demais estão dizendo de mim? Aí você vai encontrar lá em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você aprender, irmão, a não viver dependendo das opiniões dos outros, você vai viver mais feliz e vai se aproximar mais de Deus. O nosso pastor, ele emprestou um livro muito bom, e o título do livro é Vencendo o Vício de Agradar a Todos. Irmão, quando a gente somos viciados em agradar aos outros, a gente corre o risco de vivermos para eles e não para nós mesmos. Nós temos que agradar primeiramente a Deus. Seu compromisso é com Deus. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas vai ser acrescentado em sua vida, irmão. Não podemos viver esperando ou baseado no que as pessoas acham de você. Você tem que viver baseado no que a Bíblia diz, o que você é. O que a Bíblia diz que somos? Irmão? Então, que nós possamos meditar essas rápidas reflexões para nossas vidas. Quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui nessa noite. Quero passar a direção do trabalho para a equipe de louvor, em nome de Jesus. Amém?